Vamos nos agarrar aqui com ele. Vamos tentar extrair o máximo de hoje daquilo que ele quer nos liberar, daquilo que ele quer apresentar a nós. E você sabe que aquilo que mais nos impede de chegar diante de Deus, antes de mais nada, são as predisposições do nosso coração em querer alguma coisa. Você quer ver um exemplo? Tudo aquilo que você quer, antes de mais nada, é gerado um impulso dentro de você de desejar aquilo, seja o que for. Qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa que você pensar em fazer, primeiro é gerado um impulso dentro de você. Geralmente, alguém que está atrás de um trabalho é gerado um impulso de uma necessidade que vem, que o trabalho irá, pelo menos, solucionar aquele momento que a pessoa está vivendo. Então, vê aquele impulso de ir atrás de um trabalho, de colocar currículo, de procurar conversar com alguém que saiba onde tem vaga disponível, e a pessoa sente aquele impulso para fazer alguma coisa. E nesse momento há uma predisposição dentro do coração dela para fazer isso. Ela se predispõe para aquilo. Eu preciso fazer isso. Agora, de que forma é que ela começa a montar dentro dela, que ela começa a montar no dia a dia dela, como ela irá fazer para conseguir isso? Então, esse impulso gera dentro dela essa predisposição para que ela possa ir atrás daquilo que, por um momento, para ela pode ser certo, ou por um momento, para ela pode ser um desejo bom, mas que no fundo, não é, certo? Mas o nosso assunto não é isso. O nosso assunto é justamente essa questão de nós começarmos a entendermos e o que nos impede dessa predisposição de coração a avançar um pouco mais. Porque, afinal de contas, durante o longo da nossa vida, nós temos muitos e muitos sonhos, muitos e muitos impulsos, muitos e muitos desejos. E o mais perigoso deles é quando eu tento fazer alguma coisa por influência de alguém. Exemplo, imagina que o Sandro montou algo para ele e deu muito certo. Só que deu certo para o Sandro. Para mim, a chance de dar certo é grande. Só que se isso não faz parte do meu propósito, eu posso ter uma predisposição de coração para fazer o que o Sandro está fazendo e, no final das contas, eu vou parar em uma impossibilidade gerada porque aquilo não está dentro do meu propósito. Ou por uma realidade que está me alimentando que não é a realidade que vem do pai, a realidade que vem de um filho, que possa gerar dentro de mim como se fosse uma conexão ao que eu quero, ao que meu pai quer. Automaticamente eu vou me alimentar de uma realidade que vai fazer com que eu cresça, com que eu flua. Porque mesmo que eu tenha uma predisposição de coração de uma forma, mas a primeira impossibilidade que vier diante daquilo que eu estou querendo fazer, eu irei parar. Por quê? Porque alguma realidade entre esses dois pontos alguma alimentação de realidade vai me impedir de prosseguir um pouco mais. Eu quero compartilhar com você um texto bem precioso, que eu descobri algo nele muito interessante, mas muito interessante mesmo. Lucas, capítulo de número 19. Antes de você abrir, alguém sabe do que se fala? Lucas 19? Alguém sabe? Não? Ninguém? Famoso. Se você achar, você vai ver que é famoso. Tá, 19. 19. Diz assim. Todos acharam? Lucas 19, 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Note que no versículo 3, nós temos logo tudo aquilo que eu falei para você sobre uma predisposição de coração, uma realidade, que era a realidade da multidão alimentando a impossibilidade dele poder ver Jesus, e a impossibilidade dele poder ver Jesus era
a sua estatura. Então, nós temos a predisposição de Zaqueu em conhecer Jesus, aí a gente já para em um ponto. O que gera dentro de uma pessoa tentar conhecer outra? No mínimo é o que se fala dela, ou no mínimo é a fama dela gerada dentro daquele lugar, ou dentro daquela cidade, daquele estado, não pelo espírito da fama, mas porque alguém comenta, outra pessoa comenta, e vai gerando dentro de você um desejo inexplicável de conhecer essa pessoa, de tentar se aproximar dela e ouvir, afinal de contas, o que tanto ela fala que tem gerado vida dentro de outras pessoas. De se aproximar dela e ter um momento com ela para aprender aquilo que você tem percebido na vida de pessoas, mudança. E aqui nós chegamos a um ponto que hoje é uma das maiores dificuldades de nós apresentarmos Jesus para quem quer que seja. Geralmente as pessoas não querem o Deus que nós servimos porque é o Deus que nós somos. Imagine que eu sou muito mau. Automaticamente eu gero um Deus mau e eu quero apresentar esse Deus às pessoas. E por isso as pessoas não querem esse Deus. Quando você vê uma pessoa que ela acredita que quem é bandido tem que morrer, quem é assaltante tem que ir para a cadeia, que é isso, tem que... Ela cria um Deus dessa maneira, que acredita dessa maneira. Ah, então quer dizer que é errado isso? Não, estou falando para você sobre uma condição que gera uma pessoa apresentar o Deus que ela mesmo é. Eu não posso tentar apresentar para as pessoas um Deus de amor se eu só faço gerar dentro de mim ódio, porque eu vou me contradizer. É como se eu desejasse um Deus de amor e ao mesmo tempo eu não quero mudar, porque se eu mudar eu vou ter que amar as pessoas. Só que amar as pessoas vai ter que mexer dentro de mim e arrancar de dentro de mim aquilo que não agrada a Deus. Então eu tenho que mostrar às pessoas um Deus que se pareça comigo. Um Deus mau, um Deus que se você errar ele mata você, um Deus que se você fizer qualquer coisa errada ele vai tirar você da terra, vai colocar uma doença muito horrível em cima de você. Esse é o Deus que eu acredito, então esse é o Deus que eu apresento às pessoas, porque no fundo, ele é o Deus que está dentro de mim. Consegue entender? Então por isso que você fala de Jesus, eu falo de Jesus e as pessoas não querem conhecer Jesus, porque nós estamos gerando somente o Deus que está dentro de nós. Entende? Então, para Zaqueu ter uma curiosidade em conhecer Jesus, é porque chegava diante dele um Jesus que poderia mudar a vida dele. Um Jesus bom, um Jesus maravilhoso, um Jesus que podia transformar a vida dele. E essas informações chegando até Zaqueu, gerava dentro dele um desejo de conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ter um momento com Jesus para que isso possa mudar a minha vida, transformar a minha vida, e foi o que realmente aconteceu com Zaqueu. Ainda nessa questão dos deuses que nós apresentamos, funciona mais ou menos assim. Nós entendemos que saímos do pecado, agora todo mundo que não faz o que nós fazemos está condenado. E aí é nesse momento em que nós começamos a ver erros nos nossos pais, a ver erro nos nossos filhos, a ver erro nos nossos irmãos, na nossa parentela. Todo mundo erra, menos nós mesmos. Porque o nosso único desejo é mostrar a B, a fulano, a ciclano, que o Deus que essas pessoas servem não pode mudar a vida delas. O único Deus que pode mudar a vida delas é o Deus que nós servimos. Só que no fundo, o Deus que servimos é um Deus que só serve para alimentar a nossa própria vontade, o nosso próprio ego. É no momento em que nós pensamos que eu posso fazer porque Deus me perdoa. Se você fizer, você está condenado. Você entende? É eu gerando dentro de mim um Deus pessoal e próprio, olhando para Jesus e fazendo uma figura de Jesus da maneira como eu quero que ele seja. Eu começo a mostrar Jesus para as pessoas dessa forma. Eu começo a perceber Jesus assim. É por isso que eu e você um dia já pensamos assim, se alguém mexer comigo, eu tenho toda a certeza que Deus vai pegar essa pessoa e vai acabar com ela. Porque é assim que nós olhamos para Jesus. Porque afinal de contas a Bíblia diz, ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Então eu pego esse versículo para entender, se eu sou ungido, Jesus vai matar, Deus vai destruir, basta que faça mal para mim. Mas não é bem assim. Então os deuses gerados através de nós é uma parede entre eu e qualquer outra pessoa. Então quando você perceber que as pessoas não vêm até o Jesus que eu e você pregamos, é porque no fundo, nós estamos apresentando um Jesus que não é realmente o Jesus da Bíblia. Nós estamos apresentando o Deus que nós sempre fomos, porque afinal de contas, o próprio Jesus nos chama de deuses,
nós somos os deuses que sempre fomos tentando apresentar Jesus dessa maneira a todo mundo. E é por isso que as pessoas não querem o Deus que nós servimos, não querem o Jesus que nós servimos, porque no fundo, nós queremos apresentá-lo da maneira como nós achamos que ele vai fazer, ou nós queremos apresentar da maneira como nós achamos que ele é. Entendeu? Conseguiu entender? Então nós precisamos parar, olhar e entender que Jesus nós estamos apresentando ao mundo por meio das nossas características. Se eu apresento um Jesus mau, as pessoas desejarão se afastar de mim e desejarão se afastar de Jesus. Porque, afinal de contas, eu não quero um Jesus chato. E quando eu me aproximo de você, ou quando você se aproxima de mim, a primeira pessoa que eu vejo é esse Jesus chato, que só serve para falar, porque é assim que eu faço. Eu chego diante de alguém e começo, olha, Deus vai condenar você, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno e dará as pessoas... Aí quando você vai de um lado da rua, a pessoa vem do outro, ela muda. Porque ela não quer encontrar você, porque ela sabe que esse Jesus que você quer apresentar a ela, que eu quero apresentar a ela, vai ficar falando por 1-2 horas para ela e não vai apresentar a solução a ela. Você sabe aquela questão? Hoje, eu e você chegamos diante de alguém e começamos a falar para a pessoa, olha, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui eu ouvi de Jesus, gente, semana passada. Isso aqui é errado, isso daqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Isso é uma atitude errada. Eu não posso chegar diante de você e mostrar a você que tudo que você faz está errado. O certo é, se eu percebo que as suas atitudes estão erradas, se eu percebo que as minhas atitudes estão erradas, eu vou dedicar o tempo que for preciso, se for preciso o dia todo, a noite toda, quantas horas for necessária, para descobrir em Cristo a solução, para poder apresentar a você a solução do erro, e não o erro em você. Entende? Porque é muito fácil eu chegar diante do Cris e dizer para ele, Cris, tuas atitudes são erradas, você é uma pessoa que faz isso, você é uma pessoa que faz aquilo, isso aqui em você não é bom. Não, eu tenho que entender como eu posso mostrar ao Cris que a atitude dele não se parece com a de Jesus. Eu vou ter que descobrir. Aí agora eu vou até Jesus, busco, invisto o tempo que for preciso, descubro tudo aquilo que eu preciso para poder chegar diante do Cris e apresentar a ele uma solução para isso. Porque afinal de contas, Jesus ele não chegava diante de alguém, condenava alguém ou acusava alguém. Ele simplesmente chegava diante de alguém, apresentava à pessoa a solução do problema dela e simplesmente nesse momento Jesus mostrava a ela onde estava o erro. Sempre foi assim. Jesus chega diante da mulher que foi pega em adultério e pergunta, cadê os teus acusadores? Aí ela, não tem ninguém, nem eu vou te acusar. Aí agora ele mostra o erro dela. Vai e não peque mais. Se eu não estou te condenando, é porque eu estou te mostrando a solução para isso. Que se você não está condenada, é porque simplesmente eu quero que se cumpra aquilo que eu mesmo disse. Que é, a condenação é aqueles que não querem crer em Jesus. Se ela estava crendo em Jesus, então automaticamente ele não tinha como condená-la. Mas aquilo que ela estava vivendo, ele estava apresentando a ela. Que era o problema dela que estava gerando dentro dela condenação por não conseguir reconhecer Jesus. Só que diante de Jesus ela conseguiu reconhecê-lo. Então ele não condenava mais aquela mulher. Continuando. Todo mundo entendeu essa parte? Os deuses próprios são aquilo que nós geramos porque nós somos assim. Então se eu sou uma pessoa má, eu vou querer apresentar às pessoas um Jesus que no fundo é mau. Que se errar ele vai matar. Que se fizer isso ele vai destruir. Esse é o Jesus que está dentro de mim. E eu preciso arrancar esse Jesus distorcido de dentro de mim e começar a olhar para o Jesus da Bíblia. Começar a olhar para um filho que quer manifestar a nós um pai e nos mostrar características de um filho que deseja agradar o pai. Amém? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Kátia? Dúvida? Não? Jaira? Distorce. Porque se eu preciso ter características de Jesus e andar como filho, automaticamente eu não consigo manifestar ao mundo quem realmente meu pai é. Eu manifesto uma figura distorcida de quem eu acho que eu conheço as pessoas. Assim. Se a minha identidade precisa ser de filho, automaticamente eu preciso me parecer com filho.
né? É aquela revelação que o Pai já nos deu através do Wagner. Ele não quer dois Jesus, ele quer um Jesus com os princípios de Jesus, mas com a identidade pessoal, minha e sua. Então você manifesta Jesus com a sua identidade, características, com os princípios de Cristo. Ele manifesta Jesus, e assim nós vamos manifestando o Pai como filhos, certo? Que tem a característica de filho, ou seja, como Jesus, e daí em diante as pessoas vão conhecendo um Pai bom, um Pai maravilhoso, um Pai de amor, um Pai de justiça, um Pai, que é o que Ele é. Então, enquanto a gente não tem uma identidade, a gente tem... Enquanto a gente não consegue gerar uma identidade de filho, a chance de nós apresentarmos um Deus pessoal de quem realmente nós somos é muito grande. Porque automaticamente eu vou pensar em Deus da maneira como eu acredito que Ele deve ser. Então isso é dentro de mim, está impregnado dentro de mim. Por que isso acontece? Ou a gente entra para aquela questão, ou porque alguém me ensinou assim, ou porque eu comecei a imitar as características de alguém que acredita ser desse jeito. Entendeu? Então eu não busco me aproximar dele para fazer como Zaqueu, ou seja, eu não procuro ter uma predisposição de coração para tentar conhecer ele e entender quem realmente ele é, para que eu apresente ele às pessoas de como realmente ele é. Então eu vou passar a apresentar às pessoas não o Deus que eu estou gerando por ser aquele Deus que está dentro de mim, mas o Deus verdadeiro que vive em mim pelas características dele dentro de um filho. Entendeu? Então é como se eu chegasse a um momento da minha vida e dissesse, eu não quero apresentar ao mundo o Deus que eu sou. Eu quero apresentar ao mundo o meu Pai, que dentro de mim só tem espaço para Ele, só tem características dele e atitudes dele dentro de mim, para que quando eu andar, para que quando eu falar, as pessoas já não vejam mais o Deus mau, mas vejam um Deus realmente verdadeiro. O Deus bom, o Deus maravilhoso, o Deus de amor, o Deus Pai. Entendeu? Entendeu? Continua. Acho que as experiências fazem a gente mudar a maneira da gente ver. As experiências geram as características dentro de nós. Por isso a importância das experiências em nossas vidas. Mas era a característica do Pai? Sim. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Essa questão da impossibilidade de nós fazermos alguma coisa, geralmente é gerada dentro de uma realidade que nós alimentamos pelo nosso redor. Pare e pense. Imagine que um dia você resolveu, a partir de agora eu vou parar, vou entrar no quarto e vou orar. Houve dentro de você a predisposição de coração para fazer isso, você vai para o quarto. Quando você chega lá, existe algo chamado impossibilidade de fazer isso. O que é? Imagine que você se ajoelha. Quando você se ajoelha, dói o seu joelho. Quando você começa a ler a Bíblia, você sente sono. Quando você tenta falar com Deus, alguém grita, o telefone toca, você ouve alguém bater na porta. Qualquer coisa vem como uma impossibilidade para que aquilo que você está dentro do seu coração como uma predisposição seja motivo para despertar você. Então aquilo já passa a ser algo que tira você daquilo que você gostaria de encontrar. Por quê? Porque a realidade ao meu redor vai me alimentar. Se eu estou sendo alimentado por uma realidade em que eu só vou sair daqui no momento em que eu encontrar aquilo que eu quero realmente encontrar, nada vai me tirar do foco. Nada vai me tirar daquele momento único de poder encontrar Jesus. Por que nós hoje desistimos de encontrar o Pai, de nos relacionarmos com o Pai, de encontrarmos Ele, quem realmente Ele é? Porque simplesmente nesse período de predisposição de coração, buscar Ele ao ponto de encontrar, tem a impossibilidade e tem também a realidade que é o alimento. Então eu chego diante daquele momento e eu começo a desejar, começo a querer, começo a encontrar Jesus, aí de repente vem aquele sentimento, aquela voz dentro de mim. Não tem como eu ver Deus. Não tem como eu encontrar Jesus. Não tem como. Não tem como. Pronto. Acabei de começar a andar para trás e acreditar que não tem como. Eu me levanto e digo, depois eu tento novamente. E isso vai me paralisando. E vai chegando um momento em que todas as vezes que eu tentar alguma coisa, sempre vai haver uma maneira de eu ser paralisado pela minha alma. Sempre vai haver resistência no mundo espiritual, de principados, potestades,
pelo simples fato de que a primeira vez eu tentei e não consegui, a segunda vez também não, a terceira achei que não podia, eu vou alimentando essa realidade de que todo mundo pode encontrar ao Pai, menos eu. E isso é uma das características que mais nós vemos acontecer. São as pessoas que tentam e não conseguem porque simplesmente desistem por impossibilidades que acontecem. E o que são impossibilidades? A diferença entre impossibilidade e impossível é que impossível é algo que não tem como acontecer. E impossibilidades são características do que é impossível. Então não é impossível, são apenas características. São desejos que eu tento ou predisposição que eu desejo fazer aquilo ali e aquilo no meio do caminho existe algo que poderia me impedir de fazer. Aí o que eu faço? Eu começo a desistir. Começo a olhar para aquela realidade de que não vai dar certo e começo a desistir, começo a parar. E quando nós chegamos diante de Deus com essa impossibilidade, aí o negócio pega. Porque sempre você vai ter algo que vai conseguir romper você para baixo, conseguir tirar você do foco, conseguir tirar a sua atenção, conseguir tirar você de estar rendido, de se render a Ele, ao ponto de nada conseguir atrapalhar você. Entende? Então esse é um dos maiores motivos por que nós não conseguimos ler a Bíblia, por que nós não conseguimos nos relacionar com Deus, passar horas com Deus e tentar descobrir aquilo que para nós ainda é dificultoso de descobrir. Por quê? Todos desejam isso, gente. Eu tenho certeza que não tem alguém aqui que diga assim, não, eu não encontro Deus porque eu não quero. Não, todos nós queremos. Isso é algo que dentro de nós existe o espírito do homem desesperado por isso e o Espírito Santo desesperado para que você e ele sejam um só. Só que dentro de mim e de você, esse desejo é tão forte, só que ao mesmo tempo existe o outro lado, que nós já conhecemos, que é a dona alma, junto com o corpo e a carne, ou seja, a dona alma fazendo força contra você e mostrando a você que você não vai conseguir de jeito nenhum. E por isso que você não consegue passar 1 hora lendo a Bíblia, 10 horas lendo a Bíblia, 10 horas se relacionando com Deus, trabalhando, conversando com seja lá quem for, e ao mesmo tempo conversando com Deus. Porque dentro de nós existe essa realidade sendo alimentada. Você não pode fazer as duas coisas. Você não pode ler muito tempo. Você não pode se dedicar por muito tempo. Porque você tem tarefa, você tem isso, você tem aquilo. E isso nos bloqueia a entendermos. Eu posso estar fazendo o que eu fizer, mas eu sempre vou poder também estar me relacionando com Deus. Consegue entender? Então, como é fácil para nós tentar se alimentar de algo que nos traz prazer, né? Às vezes nós queremos descobrir alguma coisa, nós fuçamos, buscamos, gastamos hora, gastamos tempo naquilo. Mas quando se trata de coisas relacionadas ao Pai, nós bloqueamos. Porque agora já não é mais só eu tentando alimentar a minha alma de uma realidade. Agora é eu tentando encontrar aquilo que dentro de mim é fome e sede para aquilo, mas existe outro lado lutando contra aquilo, que é a minha alma tentando me mostrar que eu não irei conseguir. E qualquer coisa tira a minha atenção. Qualquer coisa ao meu redor faz com que eu me disperse daquilo ali. Qualquer coisa faz com que o desejo que eu acordei de encontrar a Deus seja limitado por alguém que liga, por alguém que manda uma mensagem, por qualquer coisa. Me faz com que eu me desconecte dele e nunca mais tenha a possibilidade dentro daquele dia de novamente me conectar com Deus e encontrar aquilo ali. Entende? Então, se você tem a possibilidade, se você tem a oportunidade de entender, eu irei hoje encontrar Deus, eu quero ver Ele, eu quero encontrar Ele, eu quero estar com Ele, pelo amor de Deus, coloque dentro do seu coração, nada pode me impedir de vê-lo, nada pode me impedir de encontrá-lo, ninguém pode tirar isso de mim, ninguém mesmo, porque se Ele está gerando dentro de você isso, ninguém pode arrancar de dentro de você. Porque, afinal de contas, o teu espírito está clamando um tanto por esse momento que dentro de você ele gera esse desejo, essa sede, essa fome por encontrar Deus, que faz com que a sua alma comece a criar resistência. O mundo espiritual começa a ver a realidade que está sendo alimentada e começa a gerar também um bloqueio para que eu e você não venhamos encontrar, não venhamos estar com Ele, não venhamos mudar aquilo que está ao nosso redor, a realidade de vida que nós estamos vivendo. Então Zaqueu tinha uma impossibilidade de encontrar Jesus, à altura dele. Quem estava alimentando que ele não poderia ver Jesus? A multidão. Então sempre diante de mim, de você, tem uma realidade que nós alimentamos. Por quê? Porque nós vemos. Lembra da diferença entre ver e visão?
Ou seja, aquilo que você vê faz com que você determine dentro de você a realidade que vai alimentar a mim e a você. Nós vamos começar a olhar e dizer, não, eu não posso. Eu não posso fazer isso porque, sinceramente, eu sou pequeno demais, eu sou um pó e uma cinza, eu sou alguém que não consegue fluir, eu nunca fui bom em nada, então não irei conseguir. A realidade que você está alimentando é o que você está vendo. Se você começar a ter visão sobre isso, não, eu vou começar a agir como visionário, eu irei conseguir e nada vai me impedir. Aí você começa a olhar para as suas características. A característica de Zaqueu era física. A estatura dele era pequena para que ele alcançasse isso. Só que sempre vai existir uma saída para que eu e você venhamos a alcançar aquilo que nós literalmente dispomos dentro de nós a alcançarmos. Se ele era pequeno, o que ele poderia fazer para ver Jesus? Subir em uma árvore. Eu preciso começar a olhar ao meu redor e começar a perceber aquilo que vai gerar dentro de mim a possibilidade de alcançar o que era impossível, ou que havia impossibilidade de alcançar. Se eu não posso pelo meu tamanho, então eu vou subir numa árvore. Se eu não posso pelo simples fato de ter muita gente, eu vou ter que arrumar um jeito de viver conectado com Deus em realidade, para que aquilo não tire de mim o foco. Se é o seu trabalho que tira de você e que tira de mim a possibilidade de ver e encontrar Deus, então simplesmente eu vou ter que passar por cima dele. Você entende? Porque se eu olhar para o meu trabalho, se eu olhar para os meus filhos, se eu olhar para minha esposa, se eu olhar para o marido, se eu olhar para quem quer que seja, diga, eu só não consigo encontrar a Deus, eu só não consigo me relacionar com Ele, porque eu tenho uma família de 10 pessoas aqui dentro, porque tenho o meu trabalho, tenho meus afazeres, tenho um monte de coisa e eu não consigo encontrar Deus. Pronto. Eu acabei de alimentar uma realidade dentro de mim, que o que me impede de encontrar Deus, e o que me impede de viver a realidade de Deus, é tudo que está ao meu redor. E agora, como eu mudo isso? É olhando e entendendo. Eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu preciso encontrar uma maneira de simplesmente entender que isso não pode ser um bloqueio e muito menos uma dificuldade para que eu encontre ele. Agora eu vou ter que encontrar um jeito. E esse jeito é simples, gente. Tudo ao nosso redor, ontem nós estávamos falando isso na nossa reunião, tudo ao nosso redor é espiritual. Nós não temos que ser seres espirituais, nós somos seres espirituais. Nós não temos que por um momento entender, não, agora eu vou ficar em espírito. Não, eu preciso viver em espírito. Eu sou um ser espiritual. Então, automaticamente, eu começo a perceber ao meu redor tudo aquilo que pode favorecer para que eu possa alcançar aquilo que dentro de mim está queimando para que eu possa alcançar. E o que impede a mim e a você de encontrarmos a Ele? O que impede em mim e em você de simplesmente viver uma realidade em Deus para que a nossa vida seja transformada? Se isso impede você, seja o que for, comece a olhar para isso não mais como um empecilho, mas como uma forma de você simplesmente entender. Se é isso que está impedindo, eu vou ter que encontrar uma forma de passar por cima disso. Você quer ver um exemplo? Eu vi uma frase que mexeu comigo, gente, mexeu comigo mesmo. Eu não consigo crer que Deus é tão fraco ao ponto de criar seres humanos fracos. Eu comecei a parar e pensar, Deus, isso é verdade. Eu não posso acreditar que Ele é tão fraco ao ponto de criar seres humanos tão fracos, ao ponto de não conseguir comer, de não conseguir dormir, de não conseguir passar horas e horas dentro de um ambiente sem que esteja tanta gente envolvida. Entende? Eu já contei a você que eu passei 6 anos dentro de uma casa, né? No tamanho disso aqui. No tamanho disso aqui. Isso para mim foi um rompimento na minha vida que fez com que eu pudesse entender que não era um ambiente que me fazia com que eu tivesse dificuldade de encontrar Deus ou de estar com Deus. E aí quando foi, depois de algum tempo eu entendi que eu não precisava ficar dentro de um lugar somente para buscar Deus, eu não precisava ficar trancado, não precisava evitar de sair, eu poderia me relacionar com Ele fora dali. Eu comecei a buscar, na prática, fazer isso. E agora, recentemente, semana passada, eu conversando com a Gisele, amor, a gente entrou em casa no sábado à noite, saímos quarta-feira à tarde de casa. Eu já estava até com saudade de fazer isso. De ficar dentro de casa meio que trancado ali, sem ter acesso a nada de fora, porque afinal de contas eu passei muito tempo por isso. Foram quase que 6 anos vivendo assim. Então, para mim isso era algo que me alimentava. Só que quando eu saí
para estar diante de pessoas, eu não sabia o que fazer. Quando eu saí para ir para um lugar onde Deus tinha me mandado ir, eu não sabia lidar com as pessoas que tinham um caráter diferente do meu. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha caráter, eu comecei a perceber que eu não tinha caráter para não me ofender. Se alguém falava alguma coisa, eu já queria brigar. Eu começava a ver, Deus, mas eu pensei tanto tempo com o Senhor e eu pensava que eu estava bem. Não, é porque quando eu estava ali, eu estava longe de tudo isso. Então não tinha ninguém para gritar comigo, não tinha ninguém para que eu ficasse ofendido, não tinha ninguém para que eu me frustrasse, não tinha nada. Tudo estava acontecendo, tudo era muito bom. E aí daí quando eu comecei a perceber que eu precisava ir para o meio das pessoas para perceber literalmente aonde é que eu precisava ser transformado, foi que eu comecei a ver que a única maneira de eu e você começarmos a vermos a realidade que nos alimenta é quando nós estamos dentro de lugares onde muitas pessoas estão aglomeradas. É quando você vai ver alguém olhar torto para você e a sua reação. É quando você vai ver alguém brigar com você, xingar você, falar alguma coisa, gritar, falar alto com você e você vai ver a sua reação. Se você reagir da mesma forma que a pessoa, é porque simplesmente a realidade que você está alimentando é a realidade de frustração, de ofensa. É uma realidade que faz com que as minhas características sejam diferentes da característica de Jesus. É simples. E aí o que impedia Zaqueu de encontrar Jesus era a sua estatura e a realidade que aquela multidão alimentava. De simplesmente, você não vai conseguir encontrá-lo porque você é pequeno. Existe muita gente aqui, uma multidão muito grande ao redor dele, que não vai permitir você de ver Jesus ou de simplesmente encontrar Jesus. Só que existe uma diferença. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Se Jesus sabia que Zaqueu desejava encontrá-lo, então automaticamente o desejo que está dentro do seu coração, ele conhece. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se esse desejo está dentro de você, saiba que o desejo dele é realizar isso. Se o seu desejo é vê-lo, encontrá-lo, abraçá-lo, cheirar ele, fazer o que quiser, ele também deseja isso. Esse desejo que está queimando dentro de você, ele deseja fazer também. Se o seu desejo é alcançar o mundo, ele também deseja isso. Se o seu desejo é ser um homem e uma mulher, um grande empresário que vem impactar o mundo através da sua vida, daquilo que ele confiou a você, ele também deseja isso. Porque ele sabe desse desejo dentro do seu coração sendo gerado ali dentro por uma pessoa que entende que sem propósito não vale a pena viver. Se as características de um filho, assim as características de viver como Jesus, não vale a pena viver. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: entrara para se hospedar. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse: aqui, nesse versículo 8, existe algo muito precioso. Zaqueu, porém, levantou-se. Presta atenção. Jesus se hospeda com Zaqueu. E no versículo 8, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, versículo de número 14. O que leva alguém a reconhecer seus erros diante de Jesus? 1 Coríntios 5, 14. Não tem? Tem certeza, Jaira? Segunda Coríntios 5, 14. Muito bem. Isso aí, Jaira. 1 Coríntios 5, 14. O que leva uma pessoa diante de Jesus ou diante do Pai entender os seus erros? Reconhecer os seus erros?
Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. Todas as vezes que você estiver diante de Jesus ou diante do Pai, você será levado a reconhecer aquilo que você tem feito, aquilo que eu tenho feito. Uma vez eu tive uma experiência bem interessante com isso. Uma das vezes que eu estive diante de Jesus, eu vi como se, de dentro de mim... Você já assistiu aqueles filmes em que as telas de computador são telas projetáveis, que alguém pega... o Homem de Ferro tem muito isso. Pega as coisas e puxa daqui para cá, sabe? E uma vez, no meio de uma experiência, quando eu me parei, eu vi tudo que estava dentro de mim sendo colocado no ar. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu fazia de errado, tudo aquilo que eu cometia, que não agradava a Deus, diante de mim. E eu começava a pegar algumas coisas, isso daqui desagrada a Deus, isso aqui também, isso daqui também, isso daqui também. Não, mas isso daqui eu não me lembro. Aí de repente vinha lembrando, isso aqui também. E eu fui limpando todo, como se fosse aquele quadro diante de mim, eu fui limpando tudo aquilo e chegou um momento que ficou tudo vazio, sem nada que fazia com que entristecesse a ele. Eu percebi, de estar diante dele faz com que o amor dele, faz com que a pessoa dele gere dentro de mim constrangimento para reconhecer que todos os meus erros, que tudo aquilo que eu faço que não agrada a Ele, precisa ser manifestado, precisa ser colocado para fora. Precisa ser diante de nós colocado como uma maneira de nós começarmos a corrigirmos e não nos condenarmos. Porque o maior problema hoje se você tem problema em uma área, você se condena por isso. Se você tem problema aqui, você se condena por isso. Se você tem problema aqui, você se condena por isso. Mas quando Jesus está diante de nós nos condenamos por isso. O amor dele gera dentro de nós um desejo de limpeza. Então nós começamos a olhar para tudo aquilo e começamos a perceber, isso aqui não agrada nele, então eu preciso tirar. Isso aqui não agrada a ele, então eu preciso tirar. Isso aqui não agrada a ele de jeito nenhum. Meu Deus, como é que eu pude ter feito isso aqui eu não quero mais. E nós começamos a limpar aquilo de dentro de nós. Então Zaqueu se sentiu tão constrangido diante da própria pessoa de Cristo diante dele, que ele começou a perceber aonde estavam os erros dele e ele achou a solução para restaurar tudo aquilo. Por isso que ele diz, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado... Disse Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Ou seja, ele começou a perceber e reconhecer que ele precisava ser limpo. E a única forma dele ser limpo era ele desfazer tudo aquilo que tinha sido feito na vida dele. Lembra daquele versículo? Que o Filho do Homem, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer traz o sentido de que eu acabei de andar até aquela cadeira. Automaticamente eu ando tudo de volta para trás. Então Jesus desfaz tudo aquilo que foi feito. Então nesse momento, você vê a vida de Zaqueu ser transformada simplesmente porque alguém estava diante dele que poderia mudar a vida dele. E se o meu desejo, o seu desejo é encontrar Jesus é maior do que o nosso próprio desejo de viver, você vai conseguir encontrá-lo. Só que até chegar esse momento, tem a realidade que eu e você alimentamos. Até chegar esse momento, tem o que nós olhamos diante de nós, que nós achamos que é a impossibilidade de nós conseguirmos encontrá-lo. Então isso vai gerar dentro de nós um desejo de não encontrar Jesus e a realidade que nós alimentamos que faria com que nós não o encontrássemos. Que são aquilo que nós colocamos diante das nossas vidas como peso, como atitudes, dificuldades, dores, isso, aquilo outro. Isso são as impossibilidades que são alimentadas pela realidade diante de nós. Todas essas coisas diante de mim e de você precisam ser deixadas de lado. Tudo isso precisa ser deixado de lado para que nós possamos realmente chegar aonde nós precisamos chegar. O que você quer? Não, eu quero ser o maior empresário do Brasil. Se dedique a isso. Eu quero alcançar o mundo. Se dedique a isso. Eu quero ser usado em milagres. Se dedique a isso. Eu quero ser transformado. Se dedique a isso. Eu quero ver Deus. Se dedique a isso. Eu quero encontrá-lo. Eu quero me relacionar com Ele. Se dedique a isso. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? Depende da realidade que nós alimentamos. É impossível? Não. Possível não é. Vai depender de tudo aquilo que nós colocarmos durante o nosso dia a dia,
segundo um conceito que um filho tem. Você sabe quando eu comecei a descobrir isso? Quando eu comecei a ver Jesus olhando para tudo ao redor dele e não colocando dificuldade. Imagine Jesus querendo que os discípulos alimentassem 5.000 homens. Só que os discípulos colocaram dificuldade, Jesus não. Imagine que Jesus precisava curar um leproso, Jesus precisava curar um cego, Jesus precisava curar um paralítico. E eu não vejo uma passagem, Jesus olhando e dizendo, nossa, agora eu peguei um negócio difícil de fazer. Não. Havia uma naturalidade tão grande em Jesus fazer as coisas, que mostrava que para ele não tinha como olhar e dizer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer. E é o que nós fazemos diariamente. É nós olharmos para tudo ao nosso redor e nós começamos a determinarmos o que é fácil de fazer, o que é difícil, o que é mais ou menos e o que é impossível. Nós começamos a colocar obstáculos, começamos a olhar aquilo que nos alimenta e começamos a frear até o ponto de não chegar. E nessa caminhada sua de tentar encontrar Deus, talvez você possa chegar diante de uma pessoa chamada insegurança, que é quando você tenta encontrá-lo ou você tenta fazer algo e de repente as coisas não acontecem como você queria. Por quê? Porque nós geramos algo chamado expectativa. Aí o que você faz? Trava. Você para. Você toma a decisão. Não vai. Existe a outra pessoa que foi a que eu fui forçado a ser, que são as pessoas que, quando vem aquela sensação de que não vai dar certo, ou quando você faz que não dá certo, você deixa que seja derramado dentro de você um combustível para que você avance. Eu me lembro que quando eu comecei a orar por pessoas e nada acontecia, eu pensava de duas maneiras. Uma era, se orar e não acontecer, eu só tenho uma saída, é tentar orar para que aconteça. Isso dentro de mim começou a fazer assim. Eu orava, não acontecia. Orava de novo, não acontecia. Orava de novo, eu saía de lá alegre. Porque eu entendia que se não aconteceu, é porque eu precisava romper isso. Aí eu ia, orava de novo, acontecia. Aí eu ia, orava em outro dia, acontecia. Orava por algo pior do que aquilo, acontecia. Aí eu orava novamente, não acontecia. Eu comecei a entender, isso precisa ser combustível para mim. Só que nem todo mundo é assim. Vai ter pessoas que diante disso vai travar, vai dizer, Deus não quer me usar como alguém que ora e os milagres aconteçam. Não é verdade. No momento em que você orar, que não acontecer, encare isso como combustível sendo lançado dentro de você para que você possa ultrapassar isso daí. Entende? É por isso que nós temos medo de orar pelas pessoas. Porque no fundo, nós não acreditamos que elas serão curadas. No fundo, nós não acreditamos que o milagre pode acontecer. No fundo, nós não acreditamos que podemos ver Deus. No fundo, nós não acreditamos que podemos encontrar com Ele e se relacionar com Ele. É por isso que nós ouvimos a voz dele uma vez e depois passamos 10 anos para ouvir de novo. Porque naquele momento, foi um momento de desespero. Você disse, não tem nada que me impeça, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Aí pá, você ouviu. Quando foi no outro dia, você não, agora não posso não, porque ontem era tudo ou nada. Hoje não. Hoje tem muita coisa que me impede, tem muita coisa que me faria não ouvi-lo. Então eu não vou ouvir. No fundo existe uma insegurança dentro de mim que me impede de não ter um encontro real com Deus. Entendeu, Sandro? Entendeu? Todos entenderam? Então, assim como Zaqueu, gente, teve diante dele uma multidão que alimentava a realidade que ele não poderia ver Jesus por causa da estatura dele, que era a impossibilidade que ele tinha naquele momento, ele criou uma maneira de poder encontrar Jesus. Ele achou em tudo que estava ao seu redor uma possibilidade. E essa possibilidade era figueira. E por isso que ele subiu até a figueira. E aquilo que nos impede de encontrar Deus ou de viver aquilo que nós precisamos encontrar, porque talvez você diga, mas eu não quero encontrar Deus, então se dedique naquilo que dentro de você é algo que, sabe, que queima para que você alcance o mundo, para que você alcance pessoas, para que você alcance seus familiares, a sua família, para que você seja útil nessa terra. E se você quer realmente que isso aconteça, vai ter sim muitas impossibilidades, muita dificuldade por causa de alguma realidade que está sendo alimentada na nossa vida. Mas sempre vai haver no nosso redor algo que pode nos levar a ver diferente. Seja a figueira, seja o sicômoro, seja o que for, existe algo que vai ajudar você. E já adiantando a você
essa pessoa está dentro de você. E o desejo dela é fazer isso. É poder mostrar a você a solução, poder mostrar a você como fazer, poder mostrar a você o que fazer para que você possa romper aquilo ali. Nem que para isso seja preciso dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia, seja preciso almoçar 4 da tarde, 5 da tarde, nem almoçar. Nem que para isso seja preciso nem almoçar. E para nós encerrarmos, Deus acabou de me lembrar, por alguém aqui dentro, acabou de me lembrar de uma situação. Só porque você não tinha para comer aquilo que era tão bom, aquilo que você desejou, aí você foi comer um pouco tarde, mas não era isso que você queria comer. Porque também você não tinha, no momento, como comer aquilo que você queria. Ele me lembrou de algo, gente. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, ou Jesus me aceitou, melhor assim, eu morava 12 quilômetros da onde eu ia, para a igreja onde eu ia. E eu me lembro que eu saía de casa às 7 da manhã, eu trabalhava até às 6 da noite, às 6 da tarde. Do meu trabalho até onde era a igreja, dava mais ou menos 5 quilômetros. Eu ia andando do meu trabalho, porque eu só tinha passagem de ir e de voltar. Eu saía do meu trabalho e ia andando para a igreja. Isso daqui eu me lembro bastante. Eu trocava de roupa num ponto de táxi velho. Deus é tão bom que o ponto de táxi funcionava até às 6h30. E geralmente, como eu tinha que andar os 5 quilômetros, eu passava lá quase 7 da noite. Então eu parava no ponto de táxi, não tinha mais ninguém. Aí eu trocava a roupa para poder ir para a igreja. Aí para voltar, eu saía da igreja 10 horas, por aí, eu ia andando para a parada, dava uns 2 quilômetros, era onde passava o ônibus que ia direto para minha casa, e chegava em casa 1 da manhã. Aí agora vem a parte que Deus não queria que eu passasse por isso, mas hoje me dói muito, porque isso foi alimento para mim, então me dói pelo que eu passei, mas me alegra pela oportunidade que eu tive de começar a ver que tudo poderia acontecer, bastava que eu começasse a olhar diferente para tudo. E eu me lembro que no dia de Santa Ceia, eu não tinha o que comer, às vezes em casa, eu morava só, aí comprava aqueles pão de forma, eu era responsável por cortar os pães, aí eu cortava a beira do pão certinho, o quadrado dele, tirava aquela parte que era a borda, que estava lá ao redor, e eu comia aquilo. Aí eu comia, aquilo era minha janta, depois eu ia para casa. Gente, por nenhum momento da minha vida eu olhava para Deus e dizia: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Não. Eu sempre olhava para Ele entendendo: Pai, se tudo isso que está acontecendo é para mim realmente reconhecer quem Tu és, porque afinal de contas eu não estou conhecendo o Senhor como deveria conhecer, mas eu faço isso com todo prazer dentro de mim, porque o meu desejo é poder ser útil às pessoas, ser útil a alguém de alguma maneira, que eu possa passar por cima de, mesmo não tendo com jantar, mas eu como esse pedaço de essas bordas do pão aí, e depois eu bebo água, pronto, até o outro dia. E isso aconteceu por uns 4 a 5 anos, todos os dias não, dia de terça, sexta e domingo eu ia direto de casa, porque eu não trabalhava, então era terça, sexta, quarta, sexta, e no domingo eu estava em casa e eu fazia isso. Deu ir andando de lá do trabalho, 5 quilômetros para lá, comia a borda do pão, porque não tinha janta. Mas isso não me levou nenhum momento a olhar para Deus e falar que Deus era mau, falar que Deus era ruim. Então, se chega um momento em que você começa a perceber algumas coisas ao seu redor, é porque talvez as coisas que estão acontecendo é porque em algum momento você parou. É porque em algum momento você resolveu parar o que Deus estava fazendo para começar a criar o plano B para ele, para tentar ajudá-lo a fazer aquilo que
dentro de nós é como se fosse aquela defesa. Eu preciso ajudar Deus a fazer isso. Eu preciso ajudar Deus a fazer dessa forma. E nós começamos a tentar dar ajuda a Ele. Então, se algo está dando errado, é porque talvez eu estou sendo meu Deus, então estou querendo ajudar Ele a fazer algo que Ele não está querendo que eu faça, mas eu preciso, porque automaticamente eu penso que isso é uma maneira das coisas darem certas. Mas não é assim. Apenas deixe Ele fazer. Apenas deixe Ele ser o que Ele sempre foi para você, seu Pai, e fazer através de você. Então, se hoje você almoçou tarde, não almoçou o que não queria, almoçou pouco demais, cara, eu estou vendo a cena aqui diante de mim. E isso não faz com que você seja menor ou desprezível diante de Deus, pelo contrário. Você é filho, continue agindo como filho e só volte novamente para fazer o que sempre você entendeu que deveria fazer e as coisas vão funcionar novamente. Bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre Zaqueu? Não sobre Zaqueu, sobre o ensino que nós aprendemos sobre Zaqueu? Diga, Sandra. Nada? Pietra? Beto? Jairo. Então, entendeu? A multidão é a realidade que nós alimentamos. Impossibilidade é aquilo que nós olhamos para nós e começamos a pensar. Sou pequeno, sou pobre, não tenho isso, não tenho dom, não tenho não sei o que mais. Não. São as impossibilidades que nós criamos e alimentamos por tudo aquilo que está ao nosso redor. E a predisposição de coração é o que vai gerar você de tentar alcançar aquilo. Tipo, eu acredito que eu posso alcançar o mundo. O que vai me fazer com que eu pare? A realidade que eu alimento dentro de mim e as impossibilidades que eu crio de quem eu sou. Entende? Isso vai gerar dentro de mim essa paralisação de começar a olhar e dizer, não, eu não posso ver Deus e não posso impactar o mundo, porque se eu começar a olhar e pensar diferente disso, começar a alimentar a realidade, não, eu nasci para isso, eu vou morrer em prol disso, porque eu preciso ser instrumento do meu pai, eu preciso ser útil ao meu pai, eu preciso ser luva para o meu pai, então eu vou até o fim. Ainda que eu precise morrer, eu vou até o fim. Se você começar a pensar assim, nada vai paralisar você, nada vai ser empecilho para você frear e não deixar de viver o seu propósito. Lembre-se, se você tiver mais 10 anos, viva intensamente esses 10 anos para viver o seu propósito. Como eu penso que eu tenho só mais 2 dias de vida, um dia, então eu tento viver intensamente, dia após dia, para que eu encontre Deus, para que eu venha impactar o mundo de alguma forma, porque eu tenho só um dia de vida. Gente, eu não consigo pensar que eu tenho 10 anos de vida, eu não consigo, eu sempre penso, amanhã eu posso morrer, então eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer hoje. E mesmo assim, ainda existe uma guerra horrível, que tem hora que eu quero fazer algo e você não sabe quanto me dói, gente. Eu vou andando, vem uma pessoa que eu percebo que a pessoa está com alguma enfermidade e eu sou impulsionado a ir para cima dela para tentar orar por ela e algo me puxa para trás para que eu não faça. Você não sabe quanto me dói isso. Aí tem momentos que vai e acontece, tem momentos que vai que eu freio. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Se é para ir, eu tenho que ir. E tenho que ir com força mesmo. Entendeu? Então, se você precisa fazer, faça. Sempre entendendo que nada pode paralisar você. Nem ninguém. Ninguém pode paralisar você. Não existe multidão, não existe estatura, não existe nada que possa paralisar você. Nem ninguém. Amém ou não amém? Amém, Kátia? Dúvidas? A predisposição se abriu a possibilidade de se encontrar com Jesus, né? Sim. A primeira coisa, mano, tipo, ter uma condição de coração em se dispor para algo. Por exemplo, imagine que você começa a entender que você nasceu para... Eu vou usar outro exemplo, tá? Não, vou usar esse exemplo. Para encontrar Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero encontrar Jesus. Quando você pensar assim, Jairo, você já vai começar a andar em prol disso. Tipo, eu preciso. O que eu preciso fazer para encontrar Jesus? Primeiro eu começo a entender que eu preciso ir ao encontro dele, eu preciso andar em direção a ele para encontrá-lo. Só que nesse caminho de você chegar até ele para encontrar ele, ver ele, abraçá-lo e encontrá-lo realmente como ele realmente é, vai existir justamente essa realidade que nós conversamos, de ser alimentado por uma realidade que eu não posso,
ou então uma impossibilidade dentro de mim que é, eu sou pecador, eu faço isso, eu gritei, eu falei não sei o quê. Isso são as impossibilidades que a nossa alma começa a mostrar. Você não vai conseguir ver Jesus por causa disso. Você não vai conseguir ver Jesus por causa disso. Aí eu começo a alimentar essa realidade, entendeu? Então isso se torna maior do que a predisposição de vê-lo, de encontrá-lo, entendeu? Então quando eu me disponho para algo, eu tenho essa predisposição do meu coração em fazer algo, tipo, cara, não existe nada dentro de mim que seja mais forte do que encontrar Deus e ser um com Ele ao ponto de manifestar a realidade dele. Então, nessa caminhada até chegar lá, eu vou encontrar N situações que vai ser motivo para que eu alimente dentro de mim aquelas impossibilidades que me fazem pensar, não vou encontrar Jesus porque, afinal de contas, eu não sou isso, não sou aquilo, não posso isso, não faço isso, entende? Então, se eu alimentar aquilo ali, pronto, eu começo a ver essa predisposição, esse desejo dentro de mim mais distante, entendeu? Como seria para não alimentar isso? Simples, mano. Imagine que você vai falar o que você gosta de... Uma fruta que você ama. Uma fruta que você ama. Eu quero uma. É? Nossa, não dá pra dar um exemplo aqui, que aqui não tem. Tem bacuri aqui? Não, né? Imagine que você vê uma árvore de bacuri a 200 metros de você. Aí você começa a ver, aí tá o Beta, Pietro e Samuel. Aí eles... Jaira, a gente... Não, cara, rapidinho, eu preciso pegar aquele bacuri. E você sai em direção... Jaira, não vai, cuidado, olha o chão. Você, não, eu preciso encontrar isso. Então aquilo é tão forte para você que nada, nem ele gritando de um lado, ela gritando do outro. Não, mas cuidado que pode ter espinho. Você, não, eu preciso pegar e tirar ela dali. Se você parar e dizer assim, tirar os olhos dali do bacuri, olhar para ele e dizer assim, mas como é mesmo? Ele dizer, não. Aí a Petra, não, Petra, mas... Aí, não, Samuel, peraí. Aí, pronto, você vai começando a esquecer o bacuri, que era o seu foco, era o seu objetivo. Aí, de repente, passa uma pessoa, pega o bacuri e leva. Aí você, calma, que agora eu vou pegar. Que você, cadê? Aí você, caramba, o que aconteceu? Ou seja, o que você precisava alcançar, você começou a alimentar uma realidade ao seu redor, de tirar o seu foco dali e começar a dar atenção para cá, para ali, para cá, para ali. Entendeu? Isso eu estou dando exemplo de você não alimentar a realidade dessa forma. Tudo aquilo que vir para tentar impedir você de sair do seu objetivo é o que você precisa deixar de fazer, que isso vai fazer com que você não alimente a realidade, que vai impedir você de simples realidade no sentido de coisas que vão me alimentar contrário ao meu objetivo, certo? Tudo que eu preciso fazer é não tirar meus olhos dali, é continuar para lá até que eu alcance isso. Tudo aquilo que me impede de alcançar o meu objetivo, eu não devo alimentar, então eu tenho que ignorar, entende? Só que chega um momento de rendimento tão forte, Jaira, que agora você vai ver as pessoas falando ao seu redor, o seu objetivo está aqui, você não se preocupe, eu vou alcançar, e você continua andando, e aí a pessoa, mas o que você acha? Eu estou alcançando, não se preocupe, eu estou prestando atenção no chão, eu estou prestando atenção que é aqui, mas é ali, entende? É aqui, eu não posso tirar os meus olhos daqui. Mas eu estou dando atenção para cá, estou dando atenção para cá, estou respondendo aqui, estou respondendo ali. Mas dali eu não posso tirar meus olhos. Entendeu? Pode o mundo dizer, você não vai alcançar. Não, eu sei que eu vou alcançar, não se preocupe. Não, você não vai alcançar, ninguém nunca conseguiu. Não, ninguém nunca conseguiu, mas eu vou alcançar. E você continua ali. Só que você está dando atenção a quem está do lado direito, esquerdo, atrás, na frente, seja onde for. Mas o seu foco é aquilo ali. Entendeu? Então nada consegue mudar a realidade que está sendo alimentada em você, que é eu irei encontrar ponto final, entendeu? Então, tudo aquilo que chama a minha atenção para fora do meu propósito é a realidade que eu estou alimentando de fazer com que eu perca o meu objetivo, o centro daquilo que eu nasci para viver, para fazer, para encontrar, que seria ele ou seria... Depende, cada um tem o seu objetivo. Sim, imagine que alguém olha para ti e diz assim, você não vai conseguir, você por quê? Porque ninguém nunca viveu. Aí você, não, eu vou conseguir hoje. Aí naquela noite você não consegue, aí você, pronto, Deus não me ama, Deus não quer. Não vou mais buscar, nunca mais eu quero saber de Deus. Pronto. A frustração da expectativa que você tinha gerou isso em você de nunca mais desejar encontrá-lo, porque afinal de contas você agora alimenta isso que você não pode encontrá-lo, porque você está ofendidinho com ele, entendeu? Então, tipo, eu não preciso criar expectativa, eu preciso criar foco, mano. É isso aqui e acabou. Quando vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Entendeu? É amanhã, não sei se é amanhã, mas eu não posso parar
E eu preciso continuar. Porque se for amanhã, eu vou encontrar. Se for daqui a um mês, eu vou encontrar. Se for daqui a 10 anos, eu vou encontrar. Contanto que o meu objetivo e o meu foco esteja para lá. Entendeu? E o mundo está caindo ao meu redor, eu estou cuidando de tudo, mas o meu foco está lá. Eu preciso encontrar, eu preciso encontrar. Ponto final. Entendeu? Entendeu, povo lindo? Entendeu, dona Neide? Ei, não vai contar esse nome. Certo, gente? Então, o que nós vamos fazer? Colocar nosso objetivo nele, não deixar que nada ao nosso redor nos alimente, nenhuma realidade contrária daquilo que é o nosso objetivo de encontrá-lo, e nem achar que as impossibilidades ao nosso redor possam nos impedir de fazer isso. Que podem ser o seu tamanho, é grande, é pequeno demais, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe não sei o quê. Nada disso pode impedir você de viver o seu propósito. Nada. Nem ninguém. Nem ninguém. É você manter o foco nele e entender. Tem sempre possibilidade de eu encontrar. Então eu vou achar as possibilidades. Qual era a de Zaqueu? Figueira. Então ele subiu na figueira e achou o que ele precisava para poder encontrar Jesus. E o que eu e você precisamos para encontrar o nosso Pai já está dentro de nós. É para isso que ele veio ao mundo. Para estar dentro de mim e de você, mostrando a mim a você. Você pode. Aí você não consegue. Vamos lá, que eu estou com você. Você pode. Vamos. Aí você, não, mas eu... Vamos lá. Continue. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí você, não, mas... Não. E ele, vamos, filho, vamos lá. Eu quero que você encontre. Eu quero que você encontre. De quem que eu estou falando? Quem arrisca? De quem que eu estou falando, gente? Tem que estar lá todo tempo. Vamos lá. Você não pode parar. Vamos lá. Vamos lá. Quem concorda com o Espírito Santo? Quem concorda com ele? É o seu próprio pai dentro de você, incentivando você. Vamos, filho, vamos lá. Não, pai, não dá. Vamos lá, filho, vamos lá. Aí você, não, eu não vou conseguir. Vamos lá. Eu não sei se... Vamos, filho, você vai conseguir. Você vai conseguir. Vamos lá. E aí você, não, mas vamos, filho, vamos. Vai. Você está muito perto. Vamos. E aí você, não, mas eu não... Sempre, gente, sempre. Vai ser assim. Aquela situação quando você vê que eu te falei que eu estava no controle. Eu vou manter no controle, mas tipo assim. Ai, já era. Cara, ele tá aí gritando dentro de você. Você não imagina o quanto. Tipo, quando você pensa assim, eu não posso. Ele fala, pode, filho. Engraçado, gente, que ele não fala, pode sim! Não, ele fala, pode, filho, você pode. Aí você, não, mas pode, filho, vai, você pode. Aí você, não, mas eu não... Gente, é incrível. Alguém já teve essa sensação? Só eu que tenho essa sensação dia e noite. Levante a mão. Todos, eu tenho certeza, gente. Uma hora ou outra você... Não, eu vou desistir de tudo. Aí vem aquele sentimento de você assim, não, filho, não faça isso. E você, não, mas eu não quero mais, eu vou desistir. Não faça isso. Sabe aquela voz tão... Gente, pensa em algo tão bom. É quando você está... É quando você está irado com você mesmo e vem aquela voz oposta, diferente de tudo aquilo que você está pensando na hora. Você está pensando, não vai. Vai, filho, você vai. Você vai. Vai. Aconteça o que acontecer. Seja a altura que for, você vai conseguir subir e vai conseguir ver quem você precisa ver, encontrar o que você precisa encontrar e viver o que você precisa viver. Aconteça o que acontecer. Agora, o maior inimigo meu e seu é eu e você. Porque quando eu começo a alimentar o que minha alma está me dizendo que não vai acontecer, o que ela acredita, eu começo a ser meu próprio inimigo. Porque eu começo a dizer, não, realmente, minha alma está certa. Minha alma está certa. Ela está certa, é isso mesmo, eu não vou conseguir não, alma. Tamo junto, hein? Tá valendo. Nesse momento eu começo a ser meu inimigo, começo a ser amigo dela. E quando eu começo a olhar para ele, Espírito Santo precioso, realmente, é isso mesmo, eu vou conseguir. Aí ele se alegra dentro de você, o pai se alegra. Isso, filho, é isso mesmo. Você começa a ser amigo dele e você começa a ser inimigo da sua alma. Você começa a colocar ela no lugar dela. Não, eu não vou ouvir você. Eu já tenho alguém que está falando comigo, eu já estou ouvindo essa pessoa e ela é linda, ela é maravilhosa e é ela que eu quero ouvir. E pronto, você segue. Gente, isso serve para tudo, tá? Isso serve para a área empresarial, serve para a área financeira, serve para tudo. Só que eu falo de encontrar Deus porque isso é... Se você encontrá-lo,
como já deve ter encontrado, ou já deve ter experiências de estar com ele, ou experiências com ele, e isso realmente muda tudo ao redor. Tudo. Faz com que você nunca mais olhe e diga, não, mas não dá. Dá. Vai dar. Contexto que acontecer, vai dar. Nem que eu tenha que passar dias e dias tentando, mas vai ter que dar. Entendeu? Mas enquanto isso não acontece, a gente sempre tem aquele, não vai dar. Eu achei que ia dar, não vai dar. Eu achei, não vai dar, vai dar. Vai dar sim. Amém ou não amém? Tamo junto? Então nós temos de hoje até a sexta-feira para nós começarmos a colocar em ordem tudo aquilo que dentro do nosso coração há uma predisposição para viver. Seu propósito, sua vida, seu estilo de vida, tudo que você quer viver está aqui dentro, queimando dentro de você. Não é para você descobrir o seu propósito, é que está dentro de você. Você sente que você precisa fazer isso. E aí, todas as vezes que você tentou fazer isso, aconteceu isso. Algo começou a alimentar uma realidade diferente do seu foco, do seu objetivo, ou então alguma impossibilidade você começou a acreditar que você tinha. Pelo fato de não saber isso, saber falar, fazer isso, fazer aquilo, você começou a alimentar essas coisas. Então, até sexta, nós vamos começar a colocar diante de nós e começarmos a ver. Não, eu quero alcançar isso. O que me impede? Aí você vai começar a ver. Isso daqui me impede, isso aqui é algo que eu estou alimentando que me impede, me afasta de Deus. Isso aqui é algo que eu trato como uma impossibilidade de encontrar isso daqui. Isso aqui também eu vou tirar, isso aqui eu vou começar a deixar de lado. E nós vamos começar tirando um por um, até chegar o momento de dizer, esse é o meu foco, ponto final, e acabou. O contexto que aconteceu. Amém, gente? Amém ou não amém? Nenhuma dúvida? Nada? Tem certeza? Absoluto? Certo? Amo muito vocês. Papai abençoe vocês. E até sexta-feira. Amém?